Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos vindo aqui para mais um vídeo. Essa daqui vai ser orientação para algumas orientações sobre a atividade que eu preciso passar para vocês, tá? É, Vídeo de explicação do conteúdo, mais precisamente está lá no Classroom. Vocês podem observar lá, tem alguns vídeos já disponíveis para vocês, tá? Isso daqui é um vídeo de orientação de como vocês vão proceder às atividades, tá? A atividade é para o mês todo, para o mês de maio. E a data da entrega é dia 28/5, tá? Essa é a data da entrega da atividade de maio. Então, por favor, façam a atividade, essa daqui, para vocês entregarem para mim. Tudo bem? Prazo de entrega, ele é considerado também como nota. Então, eu vou estar avaliando também o prazo de entrega que vocês vão entregar. Se entregar atrasado, vai ser avaliado de um jeito. Se não entregar em dias, vai ser avaliado de outro jeito. A atividade vale de 0 a 10, que vou verificar o prazo de entrega e o desenvolvimento da atividade. Muitos de vocês estão fazendo de qualquer jeito. Marque X aonde não deve marcar o X. Faz de qualquer jeito. Não deixa as resoluções, as contas na atividade, isso dificulta muito a minha avaliação. Porque eu não sei o que vocês erraram. Eu não posso ajudar no que vocês erraram. E com isso a nota vai caindo. Então façam atividade de qualidade. Com bastante atenção, leia. Vê o que o exercício está pedindo. Pois assim eu vou conseguir auxiliar você na resolução dos exercícios. Tá bem? Então não façam de jeito nenhum, porque eu vou estar observando e eu vou estar avaliando tudo isso. Prazo de entrega, tem que entregar a atividade em dia. E a atividade de qualidade, o desenvolvimento, como você desenvolveu. Eu estou na escola, eu estou dando explicação através dos vídeos, atendimento pelo WhatsApp. Então, estou dando bastante oportunidade para vocês do que a gente pode, por enquanto, do que a gente pode dar, tá? Então, venha fazer, então, façam atividade. O objeto de conhecimento e, que é o conteúdo, é sobre trigonometria no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas, que é a função seno. Então, esse caso aqui, pessoal, vocês já viram um pouquinho do ano passado, lá, no segundo ano, sobre o ciclo trigonométrico, tá? E agora a gente está retomando ele de novo, porque a gente vai trabalhar a função seno dentro do ciclo trigonométrico. E os gráficos também da função seno, coisas que eu não trabalhei o ano passado. Então eu retomei primeiro, né, seno, cosseno e tangente, para vocês saberem que o cateto oposto, o adjacente, a hipotenusa, para vocês observarem. Os arcos notáveis, quem que é o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, tá? E depois a gente vem com o ciclo trigonométrico. Que nesse ciclo trigonométrico a gente vai falar sobre as determinações, os arcos trigonométricos, tá bem? Então leia bastante isso daqui e os conjuntos das determinações de um arco. Então, a gente já viu sobre o ciclo trigonométrico, tá? Eu dei uma pincelada aqui porque a gente já deu uma olhada neles. A gente viu também que chamamos de arco trigonométrico o arco de A até P, né? Um ponto P ali, conjunto de infinitos arcos de origem A extremidade P. Esses arcos são obtidos partindo da origem, né? Partindo da origem A e girando em qualquer sentido, positivo e negativo, até a extremidade P, seja na primeira passagem ou após várias voltas completas no ciclo trigonométrico. Então, para o meu lado, no sentido positivo, é para o meu lado esquerdo, né? E para o meu sentido negativo também para o lado esquerdo, mas dando uma outra volta. Porque a gente fala sentido horário e sentido anti-horário, certo? E ele pode dar uma volta ou duas, três infinitas voltas. Analogamente, chamamos o de ângulo trigonométrico
o ângulo AOP, o conjunto dos infinitos ângulos dos lados inicial AO e lado terminal OP. Então, de A até o O é o ponto central da minha circunferência. Daqui, de A até O e de O até P, eu formo um arco. E com ele também formo um ângulo aqui. Tá bem? As determinações, seja P um ponto qualquer de um ciclo trigonométrico de origem a medida do arco AP de origem A e extremidade P é, por convenção, positiva se o sentido do percurso de A para P for anti-horário. Então, se for daqui para cá, anti-horário, vai ser positiva. Aqui, né, vocês podem ver. E negativa se o sentido do percurso de A para P for horário. Então, eu tenho aqui, se eu sair do ponto de origem A e vou fazer esse sentido aqui, ó, um sentido horário, ele vai ser outro ângulo, que aí eu vou estar pegando o ângulo aqui para o lado de fora, que vai ser menos 300 graus, que é um sentido negativo, tá? No meu ciclo trigonométrico. O ponto P é a extremidade de infinitos arcos de origem A, e a medida de cada um deles é chamada de determinação. A medida do alfa, do ângulo de origem, do arco, né, tal que essa determinação desse arco aí, dessa medida desse ângulo, ela é maior ou igual a zero e menor do que 2π, que é chamado de primeira determinação positiva. Então, ela vai variar de 0 até 2π, né? Porque 2π a gente sabe que é 360. Adicionando a primeira determinação positiva, né? Essa é a primeira determinação aqui, ó, 2π, 0 a 2π. O número 2π, que equivale a percorrer uma volta, né? Você vai percorrer uma volta no sentido anti-horário. Obtém-se o número π mais o ângulo, né? O ângulo de origem mais 2π, que é a segunda determinação positiva de AP. Adicionando a primeira determinação positiva, o número 2, nós ficamos que 2π é igual a 4π, que equivale a percorrer duas voltas no sentido anti-horário. Obtém-se o número ângulo mais 4π, que é a terceira determinação positiva do arco AP. E assim por diante. Então, eu tenho a primeira determinação, né? Que é o valor do meu ângulo inicial aqui, ó, desse arco inicial, que vai de 0 a P. E a segunda determinação é quando eu dou uma volta completa. Quando eu dou uma volta completa e paro ainda no ponto P, de novo, igual aqui no desenho, eu somo o valor do ângulo mais 2π. E se eu dou duas voltas completas e paro ainda no ponto P, lá, eu pego o meu arco, o meu ângulo, e somo 4π, que eu chamo de terceira determinação. Subtraindo a primeira determinação positiva, o número 2π, que equivale a percorrer uma volta no sentido horário, obtém-se o ângulo menos 2π, que é a primeira determinação negativa. Então, agora eu estou percorrendo o sentido anti-horário. Então, se eu tenho o meu arco aqui, de origem A, até meu arco aqui, AP, né? E eu faço no sentido anti-horário. Vou de A até P no sentido horário, né? Sentido negativo. Então, eu vou pegar o meu arco e vou subtrair 2π. Se eu fizer duas voltas no sentido horário, eu vou fazer o meu ângulo, o meu arco aqui que eu tenho de A até P, e vou subtrair menos 4π. Então, aqui nós temos a tabela para vocês saberem a primeira, segunda, terceira, quarta determinação e assim por diante. Então, nós temos um exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho de A até P, certo? Deu uma volta, ó, ele deu uma volta, 7π, e meu ângulo é 7π sobre 6. O conjunto das determinações dos arcos de origem de A à extremidade P, assimilados na figura, é o seguinte.
Para todo x pertencente aos reais, o x é igual a 7π sobre 6, que é o meu ângulo, mais n, esse n são os números das voltas, né? Esse n, número de voltas, vezes 2 vezes o π. Então, com n pertencente aos inteiros, tá bem? Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Considerando que o ciclo trigonométrico, agora nós vamos para a função seno. Para a função seno, pessoal, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O primeiro quadrante, né? Então, o sentido anti-horário é o sentido positivo e o sentido horário é o sentido negativo, né? Então, vamos lá. Determinação da função seno. O seno de um arco trigonométrico AP, de extremidade P, é de ordenada do ponto P. Então, nós temos aqui o ponto P. Então, representa-se, então, que o seno de AP do arco AP é igual a ON. Então, eu vou projetar no eixo do seno. O eixo do seno é o meu eixo Y, meu eixo vertical. A gente já viu lá. Certo? Então, se meu eixo X é o meu eixo vertical, então o primeiro e o segundo quadrante são positivos e aqui são negativos. A função dos reais para os reais, que a cada número real x associa a ordenada do ponto P, é definido pela definição a função seno. Então, simbolicamente, f de x é igual a seno de x, que é igual o comprimento de O até N. Observação: a definição é coerente com aquela representada no triângulo retângulo. Então, vocês podem observar aqui a representação dessa função. O arco aqui, ó, eu vou projetar ele na minha reta Y, que é meu eixo do seno. Então, é um valor que eu estou procurando. De fato, se o x varia de 0 a π sobre 2, 180, então P pertence ao primeiro quadrante. E além disso, OP é igual a 1 raio. E de M a P é igual a ON. Então, de M até P é igual a ON. Assim, se o seno de x é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, então, aqui eu estou provando que o seno de x é o valor de O até N. Qual que é a variação da função seno? A variação da função seno, pessoal, eu tenho que o seno de x é igual a zero quando x for zero. O seno de x vai estar entre 0 e 1 quando x for maior que 0 e menor que 90, estiver aqui no primeiro quadrante. O seno de x vai ser igual a 1 quando x for igual a 90 graus. O seno de x é maior do que 0 e menor do que 1 quando x estiver entre 90 e 180. E o seno de x vai ser igual a 0 quando x for igual a 180. E aqui nós temos a parte negativa, que eu falei para vocês. O primeiro e o segundo quadrante são positivos, então ele vai estar entre 0 e 1. E o terceiro e o quarto quadrante, eles vão ser negativos, então ele vai estar entre 0 e menos 1. Então, quando x estiver entre 270 e 180, ele vai estar, o seno de x vai ser de entre menos 1 e 0. Quando for 270, o x vai ser menos 1. Quando estiver entre 270 e 360, ele vai ser de menos 1 até o seno de x de menos 1 a 0. E o seno de 360 é igual a 0. Beleza? Nós temos o gráfico, né? Eu botei o gráfico aqui. E o gráfico aqui, esse mesmo gráfico que está lá, ele está aqui. Aqui ele cortou, na verdade, tá? Ele ficou bem pequenininho, dá para observar, mas eu coloquei ele lá embaixo. As propriedades
Seno de 40 é maior que zero. Seno de 100 é maior que zero. Só que o seno de 200 é menor que zero. E o seno de 290 é menor que zero por causa dos quadrantes, tá? Por causa dos quadrantes, porque o quadrante do primeiro e segundo são positivos e do terceiro e quarto são negativos. Igual aqui, a representação no ciclo trigonométrico. Crescente no primeiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e terceiro quadrante. Então, seno de 120 é maior que seno de 10, tá? Se você observar aqui, o seno de 135 é maior que o seno de 40, tá? Porque quanto maior o valor no eixo, né, ó, no eixo aqui, ó, porque eu estou analisando através do eixo Y. Quanto maior ele for aqui, menor, né, o valor do ângulo, porque vai chegar até 90 graus, maior vai ser esse valor. Ímpar, pois seno de menos x é igual a menos seno de x. Então, seno de menos 50 é igual a menos seno de 50. Periódica no período de 2π. Então, pessoal, a função seno ela vai variar de 0 a 2π. Então, ela vai variar o gráfico dessa função. Se você observar aqui, ó, aqui embaixo, esse gráfico, ela nunca vai passar do eixo y de menos 1 até 1. Então, ela sempre vai ficar aqui, ó, até o menos 1 e até 1, no eixo x, certo? E ela vai variando de acordo com os valores de x, com os valores dos períodos, os valores dos ângulos. Vamos resolver uns exercícios. Resolver a equação que seno de x é igual a meio, sendo que x é maior ou igual a zero e menor que 360. Resolução. Qual seno de x é igual a meio? E se ele varia de 0 a 360, quais são os valores que o seno que vai dar meio positivo? É o x igual a 30 graus ou o x igual a 150 graus. Então, essa é a minha resposta. Então, tem que achar todos os valores, porque ele está pedindo entre 0 e 360. Se ele estivesse falando entre 0 e 90 graus, seria, então, só o valor de 30 graus. Vamos esboçar o gráfico da função g de x igual a 1 mais seno de x, no intervalo de 0 a 2π. Então, vou fazer de 0 a 2π. Quando o seno de x for 0, certo? O valor de seno é, quando a gente viu aqui, ó, quando o x for 0, seno de x é 0, correto? 0. Quando o x for π sobre 2, que é 90 graus, né? Ele vai ser π sobre 2, vai ser 1. Ó, a gente viu aqui, ó. Seno de x é igual a 90, que é igual a 1. E beleza. Só que a minha função, ela somou 1. É o seno de x mais 1. Então, nesse caso, a minha projeção do meu gráfico vai somar a partir do 1. Então, ela vai somar sempre mais 1. Então, eu vou projetar, eu vou fazer a minha função seno e vou projetar ela porque eu estou somando 1 a mais. Então, ela vai subir em relação ao meu eixo y uma casa a mais. Se eu estou partindo do 0, ela vai partir do 1. Se a função seno de x, se o seno de 90 graus é igual a 1, se eu somar mais 1, vai ser igual a 2. E o período é até 2π, né? Então, de 0 a 2π. Então, eu vou fazer de 0 a 2π. E aí, nós temos exercícios propostos. Nesse primeiro exercício, vocês vão fazer quem são esses ângulos aqui que estão faltando. Quais são esses valores? E aqui também, quem tem a mesma medida, né? A mesma determinação ali do ciclo trigonométrico. A primeira determinação, né? Escrever o conjunto da determinação dos arcos assinalado com a extremidade do ponto P. Então, vocês vão fazer esse daqui, ó.
nesse número 2. Vocês vão escrever isso aqui, ó, desse jeito. Mas vocês vão observar como que vocês vão escrever nessa determinação aqui. Tudo bem? Esboce o gráfico da função definida por f de x igual a seno de x. Então, vocês vão fazer no período de 0 até 2π. Então, vocês vão esboçar o gráfico dentro desse gráfico aqui. Lembrando que a função seno, ela varia de 0 até menos 1. Com base no gráfico do exercício anterior, complete o período da função tal que o f de x... Qual que é o período da minha função? O conjunto imagem da função tal que f de x é igual a... Qual que é a imagem da função f de x igual a seno de x? Lembrando que imagens é o seguinte. Qual é o período, qual é o conjunto da imagem que quando eu coloco valores para x vai me dar o y? Vocês vão colocar aqui. Isso daqui vocês vão resolver também. Uma rampa lisa de 40 metros. Uma pessoa sobe uma rampa inteira e eleva-se verticalmente. Uma rampa lisa de 40 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe esta rampa inteira eleva-se verticalmente, então quero saber qual que é esta medida aqui. Beleza? Sendo que a rampa tem 40, então vocês vão utilizar lá as razões trigonométricas. Utilizando o ciclo, vocês vão colocar seno de 30 é igual a seno de 50. Qual que é o valor de seno de 30 e seno de 50 e seno de 150? Se eu pegar aqui, ó, seno de 30 e seno de 50, ele vai me dar o valor de meio, né? Então é só observar no ciclo trigonométrico. Então é bem facinho esses exercícios, tá? Não é muito complicado. Só vocês vão observar os valores aqui e responder as questões. Bem fáceis, tá bem? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Sobre as funções. Dá uma pesquisada no YouTube, assiste os vídeos, que isso daqui são só algumas orientações. Caso você não consiga resolver, me procure na escola, faça os exercícios corretamente, deixe as contas nos exercícios quando está pedindo, porque não é de marcar X, é de fazer todas elas. A única de marcar X aqui é a questão 5, o resto é para fazer todas, não é de marcar X, tá bem? E monte o gráfico, responda e façam corretamente. Eu quero as contas no caderno. Beleza? Eu espero as atividades até dia 28, ok? Até mais. Tchau, tchau.